Olá, queridas! Sejam todas muito bem-vindas ao Queridas Cast, em uma conversa entre amigas com propósito. Eu sou Melissa Nascimento, cristã, consultora de imagem e apresentadora do Queridas Cast. Este espaço que foi criado para você, mulher, para a gente se conectar, para a gente conversar sobre fé, sobre vida real, sobre vida com Deus, sobre sentimentos, experiências e também com muita alegria, com muito acolhimento e direcionamento espiritual. Estamos muito felizes de dar início a este projeto que já estava no coração de Deus. E olha, querida, eu já vou dizer para você que a nossa convidada de hoje é uma querida muito especial. Ela é terapeuta cristã, ela é mãe e olha, ela tem um testemunho muito lindo para te contar também. Então receba com muito carinho minha querida convidada, Daiane Vieira. Seja bem-vinda. Obrigada, Melissa, que alegria estar aqui estreando, o Queridas Cast. Uau, que presente dos céus para essa temporada. E o meu coração está cheio de gratidão, Muito obrigada mesma. Ai, que bom, Dai. Sinta-se à vontade, que nós estamos aqui para a gente conversar, ter uma conversa entre amigas. E vai ser uma conversa muito edificante também, viu, queridas? Então já prepara um lencinho aí, que Deus vai falar com você. Mas, Dai, minhas queridas, queria te conhecer. Conta aí, quem é a Daiane? Gente, eu chamo a Dai com carinho assim de Dai, tá? Íntimas aqui. Querida, conte para nós quem é a Daiane fora do consultório, o que a Daiane faz. Conte para nós. Uau, quem é a Daiane, Depois que Cristo resgatou a minha verdadeira identidade, primeiro de tudo vem essa identidade, esse nome de filha, Então eu sou filha de um Deus que me criou para um propósito, enviada para um propósito. Eu sou mãe da Maria e do Davi, Eu sou terapeuta cristã há mais de 7 anos, sou radialista, jornalista, deixei o rádio e a televisão para viver do meu chamado. Sou uma apaixonada por Jesus, por livros, mesa posta, por conversar com pessoas, cuidar de pessoas, meu coração queima por vidas. Então, essa é a Daiane, Fora ali do consultório, eu amo cuidar da minha casa, amo cuidar dos meus filhos, amo me dedicar ao meu ministério, aos meus projetos, aquilo que o Senhor me entrega, amo estudar, enfim, são muitas camadas, dessa Daiane. Nossa, que lindo, que maravilha, Dai, você é multi, Que coisa linda. E como terapeuta, eu quero conversar um pouco com você aqui sobre terapia, sobre fé. E eu já queria perguntar para você como foi que surgiu, como que você entrou dentro da terapia e você entendeu que era um chamado que Deus tinha para você cuidar de vidas. Uau! Relembrar essa história, Melissa, é contar o meu testemunho, Eu não posso falar da terapia, como eu me tornei terapeuta, sem contar, o que Cristo fez na minha vida, o que Jesus fez na minha vida, porque eu só me tornei terapeuta a partir do momento que eu fechei algumas feridas. Então, eu passei por muitas coisas ali na infância, algumas feridas emocionais, que é o que a terapia chama. E essas feridas me levaram a viver totalmente disfuncional da minha verdadeira identidade, buscando principalmente nos relacionamentos amorosos a figura do meu pai, já que eu cresci sem a figura paterna e também a figura materna. Isso me trouxe muitas lacunas, muitos vazios. E eu vivi uma vida totalmente disfuncional, totalmente vazia, buscando preencher no mundo aquilo que nós sabemos quanto cristãs, que só encontramos, nos braços de Deus. E aí foi através de uma ressignificação, através de uma mudança de vida mesmo, um encontro sobrenatural com Jesus, que quando eu tive esse encontro, eu falei, meu Deus, uau, não é possível que eu andei em círculo tantos anos, não é possível que eu passei tantos anos buscando algo que eu não sabia o que era, estando em um lugar que eu não sabia o porquê eu estava, sem entender sobre as minhas feridas. Então, quando eu saí desse lugar, que eu ressignifiquei a minha história, veio a terapia. Por quê? Porque quando eu olhei para a minha vertente emocional
entendendo que nós somos um ser espiritual e emocional, nós somos uma camada, né? Metade de nós é espiritual e metade é emocional, não tem como nós sairmos disso. Então eu estava ali naquela posição de orar, de conhecer, né, Jesus e tudo, mas eu não conseguia romper. E quando eu fui olhar para a minha história com essa vertente emocional e consegui ver as camadas, o porquê que eu andava dessa forma, a primeira coisa que eu falei depois desse processo, eu me lembro como se fosse hoje, há 7 anos atrás, ali em Goiânia, em um encontro que eu tive com o Senhor, eu falei assim, ó, mulheres precisam conhecer o que eu acabei de conhecer. Uau! Mulheres precisam passar por esse processo que eu acabei de passar. Sabe aquela chama, aquela coisa? Eu falei, meu Deus, onde é que eu estava? Quem é que leva esse tipo de conteúdo? Quem é que abre a boca e fala sobre essa vertente emocional ligada ao espiritual? Isso aqui transformou a minha vida e agora eu preciso levar isso aqui adiante, eu preciso levar isso para mais mulheres. E aí eu já fazia terapia com uma psicóloga, nós não falávamos sobre Jesus, ela não tinha essa abordagem, esse olhar cristão, mas ali o Senhor tocou no meu coração e falou comigo que deveria ser desse jeito, trabalhando as duas esferas emocionais e espirituais. Então foi ali que eu falei, eu preciso unir a ciência, o que eu estudo, e preciso unir a Bíblia, o que eu sei, o que Deus deixou, o que está escrito, e mulheres precisam conhecer isso. Então foi aqui que nasceu o meu chamado mesmo como terapeuta cristã. Nossa, Dai, que forte, muito forte o seu testemunho. E a terapia, eu vejo assim, Dai, que muitas mulheres cristãs ainda têm uma resistência com a terapia, né? Acredito que seja pelo fato, assim, de achar que por buscar a terapia é porque ela está fraca espiritualmente, é porque ela está demonstrando ser uma mulher rasa, uma mulher que não está orando. Buscar a terapia seria fraqueza espiritual? Boa pergunta, Melissa. Olha, a terapia não é uma fraqueza espiritual. Servir Cristo, conhecer Deus, né, ter essa fé, não anula a terapia, ou a terapia não anula, né, a missão da espiritualidade, né, de Cristo, como a pessoa quiser chamar, nas nossas vidas. Pelo contrário, uma caminha lado a lado da outra. Foi o que eu falei, né? Nós somos uma esfera emocional e espiritual. Então não tem como eu ficar apenas orando, esperando um milagre, sem compreender o porquê que eu ando em círculos, o porquê que eu não rompo, de onde vem a minha procrastinação, de onde vêm os comportamentos errados que eu tenho. Esses comportamentos, certamente, eles não vêm de Jesus. Uau! Esses comportamentos, essas crenças, a procrastinação, por exemplo, não vem de Jesus. Nós não conhecemos um Jesus procrastinador, né? Vem de nós, vem da nossa identidade que é distorcida, né? Vem de tudo isso que nós recebemos aos longos dos anos, que a própria psicologia chama de feridas emocionais. Então, a mulher que não busca ajuda terapêutica, certamente, ela está ligada a crenças, né, de que muitas vezes alguns lugares pregam e colocam sobre essas pessoas, de que quem faz terapia é fraco, de que terapia é coisa de doido, de louco. Quantas vezes nós escutamos isso, Verdade, né? Tá doido? Procurando terapia. Sim. E, na verdade, a terapia não é porque eu estou doida, não é porque eu estou louca, é porque eu preciso me conhecer a minha esfera emocional, para eu entender o que Cristo quer de mim, qual é a vida que eu mereço. Porque uma pessoa que não se conhece, ela acaba aceitando migalhas, ela vive na dependência emocional, né? Deus não nos criou para viver em uma dependência emocional. Nós dependemos apenas dele, não do homem. Então, por exemplo, uma esposa que vive em uma dependência emocional com o esposo, ela está vivendo errado, né? Aquela esposa que está sempre ali, nossa, o meu esposo não chega, cadê o meu esposo? Aquela agonia, aquela coisa. Certamente, quando nós abrimos ali o inconsciente dessa esposa, a gente encontra feridas da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição, vindas da infância. Então, como é que eu oro para ser curada de uma ferida da rejeição, do abandono, sem entender a minha esfera emocional, sem entender de onde vem essa raiz, onde eu fui rejeitada, por quem que eu fui rejeitada? Compreende? Compreendo. Então, isso é muito forte. Só que não é todo mundo que tem esse olhar. Esse é um assunto que agora está sendo levantado, né? Glória a Deus por isso. Nós
Vemos aí muitos terapeutas cristãos para a honra e a glória do Senhor, mas antigamente falar de terapia, para quem era cristão, e principalmente dentro de um templo religioso, de uma igreja, era um tabu. Nossa, realmente. É porque eu vejo também que muitas mulheres, elas espiritualizam tudo. Sim. E acham que tudo se resolve com oração, eu tô ferida, eu vou orar para o Senhor me curar. Não, que o Senhor não possa curar. Mas é como a Daiane falou, é importante você entender o que da onde foi que surgiu essa ferida, por que eu tô passando por isso. E aí as mulheres acabam espiritualizando muito. Não, a gente jejuma, ora e o Senhor vai lá e trabalha com isso. Tá, e como você acha que a gente pode quebrar esse tabu? Primeiro ponto, entendendo que existe a parte minha e existe a parte de Deus, né? Eu fiz um vídeo, por exemplo, que viralizou justamente sobre isso. Por que muitas mulheres cristãs oram, jejumam, mas não rompem, não saem do lugar? Vamos lá, Melissa. Uma mulher, por exemplo, que está orando por uma porta de emprego. Se ela ora ali, jejuma, faz propósitos, campanhas e fala para o Senhor, Senhor, me envia para aquela empresa tal, onde o salário é bom, onde o cargo é bom, eu quero estar naquele lugar. Ela pode levantar uma campanha, um jejum, enfim, um propósito para estar naquele lugar, mas inconscientemente falando, se ela não se acha merecedora de estar naquele lugar, esse jejum, esse propósito é em vão. Uau, entende? Muito forte. Porque como é que eu peço algo para Deus da boca para fora? Como é que Deus escuta a minha oração da boca para fora? Como é que eu falo, Senhor, eu quero um casamento feliz, né? Eu quero viver um casamento feliz. Mas lá dentro de mim tem uma raiz que veio lá dos antepassados, dos meus pais, dos meus avós, das minhas crenças que falam assim, casamento não é bom, homem é tudo igual. Como o Senhor vai me abençoar com um casamento feliz, com um casamento bom, se dentro de mim existe uma programação totalmente diferente daquilo que o Senhor deixou para nós? Não faz sentido. Então é aí que entra a terapia, trazendo um novo olhar, reprogramando a nossa mente, né, o nosso subconsciente, para que nós voltemos para a originalidade de Deus, a nossa versão original. Que coisa linda. Nossa, muito forte. E é um assunto extremamente necessário, porque não é algo que a gente está simplesmente conversando. Uma coisa, que acontece aqui ou ali. Não, acontece muito, muito mesmo. Com mulheres dentro da igreja, E a gente vê também que essas coisas geram muito ansiedade, E a ansiedade, ela é uma doença do século, E isso tem atingido muitas mulheres também, muitas mulheres cristãs. E daí, como que nós cristãos podemos lidar com a ansiedade? Porque assim, eu sempre me lembro daquele texto da Bíblia que fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Certa vez eu estava lendo esse versículo e eu falei, Senhor, mas como que eu vou lançar a minha ansiedade sobre ti, sendo que eu sou um ser humano, que eu posso ter ansiedade? É natural eu ter ansiedade. Quem não vai ter ansiedade é o Senhor. Mas como eu como ser humano, posso lidar com ansiedade? Primeiro passo para lidar com a ansiedade. Entender que a ansiedade não é falta de Deus. A ansiedade não é frescura. Certa vez eu estava em um culto em uma outra cidade e o pastor estava no púlpito e ele começou a falar, né, que ansiedade era frescura, você tem que orar, E eu automaticamente me levantei e me retirei. Por qual motivo eu fiz isso? Não desrespeitando esse pastor aqui, eu não estou falando mal dele, estou apenas contando aqui a forma como alguns pastores enxergam a ansiedade. A ansiedade, ela não é uma frescura, não é uma falta de Deus, né? A ansiedade nada mais é do que um excesso de pensamentos que estão ligados ao futuro, né? Aquilo que eu estou sempre olhando para o futuro, eu estou sempre desejando mais. E nós vivemos em um século, Melissa, que nós estamos sempre olhando para a vida do outro, estamos sempre vivendo na comparação, né? Estamos sempre em busca de mais, nós queremos sempre mais, né? Nós queremos ali o carro do ano e quando nós chegamos nesse carro, nós já estamos planejando o próximo,
nós estamos planejando a próxima viagem, né? A próxima meta a ser batida. Isso vai gerando uma ansiedade. Por quê? Porque o controle está nas mãos de Deus. Verdade. Não está conosco. Então, quando eu olho para mim como ser humano, pobre, pecador e miserável, entendendo que o controle está com ele, que eu não preciso me preocupar com o amanhã, porque ele sabe todas as coisas, eu consigo controlar a minha ansiedade. Mas eu também falo que tem muita gente que fala assim, né? Eu tô passando por um momento difícil. Aí logo o que nós escutamos é: descansa, entrega para o Senhor. É muito lindo falar isso, meninas. Na prática é diferente. Na prática não funciona assim, né? Sim. Inclusive foi um devocional que o Senhor me entregou. Uau. Quando eu falava para ele assim: Senhor, nós escutamos tanto, descansa, né? Entrega a tua ansiedade para o Senhor. Mas na prática é diferente. Na prática não funciona com esse olhar. Como eu posso ser menos ansiosa? Porque a ansiedade sempre vai existir. Eu preciso primeiro entender que ela é tratável, ela é controlável, eu preciso de uma ajuda terapêutica para eu poder entender de onde vem a minha ansiedade, porque a gente já entra em várias vertentes aqui da ansiedade, né? Por exemplo, a TAG, que é uma ansiedade generalizada, crônica, que é algo mais profundo, que também tem raízes com a infância. Por que eu sou ansiosa? Né? Um exemplo, eu atendi uma paciente que ela tem crise de ansiedade, é cristã, toma medicamentos, mas na consulta ela lembrou de um episódio. Quando ela era criança, ela ficava ansiosa esperando o pai visitá-la, porque o pai havia ido embora e aqui abriu-se uma ferida do abandono, da rejeição. Então, hoje, ela, quanto adulta, luta com essa ansiedade. A ansiedade não vem pelo excesso aqui do futuro, mas por uma ferida do passado. Então, a gente precisa ter esse olhar sensível, né? Que eu, quanto cristã, vou ficar ansiosa sim, mas eu preciso achar a raiz disso, ou se não tiver uma raiz, como o caso dela, preciso entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e o meu amanhã pertence a Ele. Nossa, glória a Deus, que coisa linda, viu? Nossa, é muito forte, gente, muito forte isso aqui. E a gente falando sobre ansiedade, a gente sabe que não existe só ansiedade, mas existem muitas outras dores. Eu gostaria de saber, Dai, quais são as principais dores que você recebe dentro do teu consultório e se você atende mais as mulheres cristãs, quais são as dores que elas mais têm? Olha, são muitas dores mesmo, né? A maior delas são as feridas, né? Principalmente a ferida do abandono e da rejeição, vinda da falta de paternidade. Uau! Né? Muitas mulheres foram abandonadas pelos pais, abriu-se uma ferida, essa ferida aberta agora faz com que essas mulheres olhem para os seus maridos buscando algo que faltou lá na infância, né, de uma forma inconsciente, falando para esses maridos: você tem obrigação de fazer o que o meu pai não fez. Isso é muito forte, gera muitos conflitos, né, no casamento, e a maioria leva-se a um divórcio por conta justamente das feridas não resolvidas lá atrás. E outra dor, né, depois da ferida emocional, das feridas emocionais, é a ansiedade, e depois vem também a depressão, né? A depressão também está entre as feridas mais aguçadas aí nas mulheres cristãs, inclusive. Mulheres que têm chamado, mulheres que estão em cima do púlpito, né? Mulheres que acham que falar sobre depressão, ir atrás de um medicamento, por exemplo, né? Ir atrás de uma terapia, não é o que Deus tem, não é o que Deus quer. Então essas mulheres, elas ficam ali tentando lutar sozinhas na oração, nos jejuns e por aí vai. Então, a gente vê que a depressão, ela não é falta de Deus, não é falta de Jesus, não é falta de oração, não é demônio, né? Porque tem gente que fala: não é demônio, então vai expulsar. Não, mas a gente vê que precisa também ser tratado, é algo que precisa ser tratado, né? Você falando sobre paternidade, é algo que fala muito comigo também. Porque eu não tive muito meu pai presente, a minha paternidade com meu pai foi algo realmente complicado ali, porém, né, Jesus, ele cura, né, e eu vi também que eu tive que passar por um processo com meu pai, e eu tive que chegar a perdoar ele, né, eu tive que liberar o perdão, por conta das coisas que aconteceram quando eu era criança, mas mais pela questão
que ele não era um pai presente, né? Ele não era aquele pai amável, amoroso. Hoje eu vivo uma nova história com meu pai, graças a Deus. Mas eu tive que liberar o perdão. E sobre isso, eu queria entrar na questão do perdão. O perdão, ele é muito fácil a gente falar do perdão. Perdoe. Mas como que a gente pode perdoar alguém, mas sem se machucar também, sabe? Sem você se ferir emocionalmente. Como que a gente pode perdoar verdadeiramente? Como a gente pode lidar com isso? Como nós podemos liberar esse perdão, principalmente para o pai, né? Que eu precisei fazer esse caminho de volta. Uau. Você precisou, e quantas mulheres precisam fazer isso urgentemente? Para fazer isso, Mel, precisa-se ter o olhar de Cristo. Verdade. Se eu não tiver o olhar de Cristo, eu não vou liberar esse perdão. E qual é o olhar de Cristo? Esse olhar compaixoso, esse olhar de compaixão. Porque existe uma frase muito famosa que fala o seguinte: nós somos vítimas de outras vítimas. E quando nós entendemos isso, isso muda toda a nossa história. E o porquê que eu estou falando isso? Porque eu sou prova viva de que eu precisei fazer o caminho de volta. Mas abrindo um parênteses aqui, quando nós falamos do caminho de volta, nós estamos falando de um retroceder. E na maioria das vezes as pessoas acham que retroceder é um fracasso. Olha o quanto isso é forte, mas a própria terapia vai nos ensinar a fazer o caminho de volta, olhando para aquilo que não foi tratado, olhando para aquilo que não foi curado. E aí, quantas vezes os nossos pais, sem querer, colocaram sobre nós: nunca volte. Voltar é sinal de fracasso. Né? Uma pessoa, por exemplo, quando sai ali do interior para tentar a vida em uma capital e dá tudo errado, ela faz o possível para se manter naquela capital, porque dentro do inconsciente dela, voltar para o interior, para a casa dos pais, é um sinal de que eu fracassei. Enquanto, na verdade, voltar é um sinal maduro. Uau. Voltar é um sinal de cura. Existe um livro muito poderoso dentro da psicanálise que nós usamos para tratar de traumas, né, familiares, inclusive, que vai contar justamente sobre essa frase. Os meus pais, né, são vítimas de outras vítimas, eu sou vítima de outras vítimas. Ele conta, né, ele é um psiquiatra muito famoso, e ele conta o seguinte, que ele um dia saiu de casa muito aborrecido porque nada dava certo na vida dele, e ele resolveu ir para uma cidade vizinha. E quando ele chegou nessa cidade, ele resolveu procurar um pai de santo. E ali, o pai de santo falou para ele o seguinte: volte e resolva com seu pai. Meu Deus, que forte. Ele olhou e falou assim: eu não tenho nada para resolver com meu pai, muito furioso, eu não tenho nada para resolver com meu pai. Ele falou assim: esse pai de santo não sabe o que fala. Ele foi atrás de um outro, né, uma outra pessoa, ele foi atrás de um padre. E quando ele chegou lá nesse padre, o padre falou justamente a mesma coisa: volte e resolva com seu pai. E ele, muito furioso ainda, falou: nossa, eu não tenho nada para resolver com meu pai, e por que ficam falando para eu resolver, né, essa questão? E ele resolveu ir num pastor, e quando chegou lá no pastor, o pastor falou assim: olha, o Senhor me mostra, volte e resolva com teu pai. Meu Deus. Ele falou assim: meu Deus, eu fui num pai de santo, eu fui num padre, eu fui num pastor, e todos falam a mesma coisa, deve ser um sinal de Deus. E ele conta que ele fez o caminho de volta, olhando para a história do pai dele, e foi a partir desse olhar que tudo mudou. Foi a partir desse olhar que a vida dele mudou, entende? Então, quando eu fiz esse caminho de volta, eu parei de colocar o meu pai, a minha mãe, como culpados de uma vida fracassada que eu estava levando. Eu comecei a colocar a responsabilidade de ter uma vida totalmente alinhada com aquilo que eu queria, totalmente alinhada com aquilo que Deus tinha para mim. Eu coloquei essa responsabilidade toda em mim, porque na verdade o meu pai era apenas uma vítima dos meus avós e automaticamente eu era uma vítima do meu pai, né? Então, quando você olha com esse olhar de compaixão, muda tudo. Por exemplo, meu pai tem uma história de vida muito triste. A história que eu sei é que o meu pai, ele também foi abandonado pelo pai dele. Nossa. Então, como que eu cobro do meu pai um afeto? Como que eu cobro do meu pai um amor? Como é que eu cobro alguma coisa do meu pai se ele não recebeu? Como é que alguém me dá algo que ele não sabe? Como que eu faço isso? Como que eu cobro isso de alguém? Então, quando eu entendo que o meu pai é vítima da minha avó,
que foi vítima da mãe dela, da minha bisa, e vai entrando em uma pirâmide, em um círculo. O meu olhar compaixoso vem e automaticamente fica mais fácil para que eu possa liberar esse perdão. Não tem outro caminho. Nossa, Dá, isso é muito forte. É um perdão pro pai. Gente, isso realmente é algo muito poderoso. E você falando me lembrou realmente do que eu vivi, da experiência que eu vivi também. Eu gostaria de compartilhar rapidinho também. Quando eu liberei o perdão com meu pai, eu ainda não tinha enxergado isso. Eu não cheguei que eu precisava liberar o perdão. Porque eu já tinha chegado no meu pai e falado, pai, te perdoo. Mas todas as vezes que eu lembrava, isso me feria. Isso me machucava. E eu falava para as pessoas, eu não tenho pai. E isso me doía ainda mais. E doía ainda mais meu pai. Mas certo dia eu estava no meu trabalho, Deus usou uma pessoa e chegou em mim e falou assim, olha, há áreas na tua vida que ainda não foram liberadas porque você não liberou o perdão do teu pai. Você ainda não acessou essas áreas porque você não liberou. Eu falei, oxe, você nem me conhece. Mas você nem me conhece, eu já liberei sim o perdão. Mas todas as vezes que eu lembrava, doía. E até que um dia eu cheguei no meu pai, eu tive que falar tudo que eu sentia. Eu realmente falei pra ele com muito respeito, mas eu precisava liberar. E ele chorou muito com as palavras que eu disse pra ele. Falei palavras muito duras. Eu falei, olha, pra mim eu não tenho pai. Pra mim eu nunca tive um pai. Isso nunca foi um pai pra mim. E aquilo foi muito duro pra ele ouvir. Mas ele me pediu perdão também. E ele falou, filha, eu quero ser um novo pai pra você. E depois daí eu comecei a acessar tantas coisas na minha vida, que inclusive a minha vida amorosa, a minha vida emocional não ia pra frente. Meus relacionamentos não iam pra frente. E às vezes a gente pensa que são só questões de conflitos, mas são conflitos internos, que você já carrega ali. E eu acredito que tem a ver um pouco com, se eu estiver errada, você me fala, maldição hereditária, talvez a gente pode até falar um pouco sobre isso. E hoje, graças a Deus, eu tô noiva, gente. Aleluia! Então, quando eu liberei o perdão pro meu pai, eu acessei as áreas que Deus tinha pra mim e o Senhor restaurou a minha comunhão com meu pai. O amor, hoje eu tenho um amor pelo meu pai que eu digo que foi Jesus que colocou. Amém. Sabe? Então, assim, o perdão do pai é algo realmente muito forte. E aí, certamente, Melissa, alguma mulher deve estar se perguntando assim, tá, como é que eu faço para liberar o perdão para o meu pai sem estar frente a frente com ele? Suponhamos que esse pai, ele já partiu, por exemplo, né? Nossa. E aí? Ficou uma história inacabada, mal resolvida. Sim. Como que eu faço para liberar perdão para esse pai? De forma inconsciente, que é o que a terapia faz, né? Uma reprogramação mental, trazendo esse pai ali para o inconsciente, fazendo mesmo uma construção, né, de uma memória, trazendo a infância para que esse perdão possa ser liberado. E o que pouquíssimas pessoas sabem, e que deveria ser gratuito esse tipo de conteúdo, né? Eu falo que a inteligência emocional e até mesmo a terapia deveria ser de graça, obrigatório, porque muda a vida do ser humano. O que pouquíssimas pessoas sabem é que o pai, ele tem um papel fundamental e tão precioso na vida da menina. Por quê? Porque a menina, ela vê o pai como super-herói. E aí são duas vertentes. A mãe, ela tem o papel de nutrir, de acolher, de amar, de amadurecer. A mãe é o quê? A mãe é aquele amor mais, sabe, mais carinhoso, mais delicioso, aquele colinho de mãe, comidinha de mãe. Isso é o papel da mãe. Já o pai, ele é o empurrão, é a força que vai para a vida. Então, presta atenção nisso aqui. Uma mulher que não teve o pai presente, que foi rejeitada pelo pai, ela tende a ter comportamentos de rejeição, tanto na vida sentimental, com o marido, ou até mesmo andando em círculos e falando o tempo todo que ela tem o dedo podre para o amor. Já ouviu alguém falar isso? Já. Eu não tenho sorte no amor, eu tenho um dedo podre para o amor. E aí eu entro naquela vertente que você falou de maldição hereditária, porque aqui a gente não pode esquecer do emocional. Sim. Quantas pessoas ficam orando por maldição hereditária? Senhor, quebra a maldição hereditária na minha vida. Senhor, eu não aceito essa maldição hereditária.
quando na verdade não existe uma maldição hereditária, existe um passado não resolvido. Olha o quanto isso é forte, porque a partir do momento que eu resolvo com meu pai, as coisas fluem. Então, quantas mulheres ficam andando em círculo, achando que a oração, o jejum vai fazer efeito nesse caso, quando na verdade elas precisam voltar. E aí, olha só o que acontece. Quando eu sou rejeitada pelo meu pai, automaticamente esse sentimento de rejeição me acompanha, e o pai, que é a força que empurra essa menina para a vida, essa menina agora, ela começa também a rejeitar a vida. O pai, ele seria também o primeiro amor da filha? Da menina, o super-herói. A menina vê o pai como o meu primeiro amor, né? Brilha os olhos em falar isso, meu primeiro amor. É o pai que vai matar a barata, é o pai que leva a menina na escola, né? Para a menina, o papel do pai é muito fundamental. Então, é por isso que a gente vê com muita frequência mulheres muito feridas, porque quando você olha para o histórico de vida delas, na maior parte o pai faltou e elas estão buscando alguma coisa que não sabe o que são, não têm acesso a esse material, a essa inteligência emocional, a terapia. Muitas não acreditam na força da terapia, né, como nós estamos falando. Muitas mulheres cristãs não têm essa vertente, acham que Jesus é o maior psicólogo, e realmente ele é, mas tem uma vertente que não é dele, é uma vertente nossa, é da nossa responsabilidade olhar, curar e cuidar. Então a gente vê muitas mulheres fracassadas justamente por conta disso. Então esse pai, né, ele é fundamental. Por exemplo, eu vou trazer aqui um caso do consultório, mas eu tenho uma paciente que ela foi rejeitada pelo pai, é uma ferida aberta, né, de rejeição, e automaticamente ela tem a ansiedade generalizada, toma medicação. E o que acontece com essa paciente? Ela tem pensamentos intrusivos, pensamento de tirar a própria vida. Meu Deus. Por que isso acontece, Dai? Porque ela foi rejeitada e automaticamente ela rejeita a vida. É um ciclo, é um padrão repetitivo. O meu pai me rejeitou, agora eu me rejeito e automaticamente rejeito a vida. E olha só o quanto isso também é forte. Ela tentou engravidar, perdeu o bebê, teve um aborto espontâneo. Aqui o emocional explica. Ela não abortou porque abortou. Ela abortou porque automaticamente ela se sente rejeitada, rejeita a vida e agora rejeita de forma inconsciente o bebê. Por isso vem um aborto. Meu Deus. E a gente vê a importância da terapia. A gente tem que tratar essas dores, tem que tratar esses traumas, porque são traumas passados e isso pode gerar muitas consequências na vida, né, Dai? Demais. Né, eu sou prova viva disso, vou fazer aqui um parêntese para contar um pouquinho do meu testemunho com o meu pai, mas olha só como foi a minha vida desde a infância. Começando ali pela minha mãe, né, a mãe também tem um papel muito fundamental na vida da filha, e quando a gente abre essa cartela do inconsciente, na maioria das vezes o problema é com a mãe, viu? Muito se fala sobre o pai, mas a maioria das vezes o problema é latente ali, é com a mãe, então precisa resolver também. Os dois precisam estar bem resolvidos. A minha vida com a minha mãe precisa estar resolvida e a minha vida com o meu pai também. Então, eu cresci longe da minha mãe, né? A minha mãe foi embora e eu fiquei com os meus avós maternos. Então, a história que eu escutava, trazendo aqui para o meu testemunho, era que a minha mãe tinha ido embora com um homem, né? Minha mãe engravidou, ela teve ali o meu irmão, eu e a minha irmã já estávamos grandinhas, e ela conheceu um homem, e esse homem falou para ela assim, olha, eu assumo um menino, é um bebê de colo, dá da gente ir embora, eu chego lá na minha cidade apresentando, né, você como minha esposa e ele como meu filho, as meninas não, e nós ficamos. E aí eu cresci escutando o quê? Você foi abandonada. Nossa. E aí existe uma criança interior dentro de nós, e essa criança interior, ela está em formação ali do 0 até 11, 12 anos de idade, segundo a psicanálise. E essas frases, elas ficaram ali dentro de mim, com forte impacto. Eu fui abandonada. E aí a história que eu escutava também é, sua mãe teve um caso com seu pai, ele estando casado. Então veio uma outra ferida. Eu sou fruto de uma traição. Então isso moldou a minha identidade. Foi isso que eu acreditava. E aí eu cresci sem essa figura paterna. O meu pai é radialista, então eu cresci ouvindo meu pai no rádio. Olha o quanto isso é forte. Por quê? Porque o pai é o herói da menina. Sim. Então eu queria ter essa sensação de ter um pai. Então eu sabia quem era o meu pai. Ninguém nunca havia me escondido isso, né? As minhas tias falavam, tua mãe foi embora, te abandonou, mas o teu pai é o fulano.
Então eu ali com os meus 7 anos de idade sentava na frente da televisão para assistir o meu pai nos jornais da cidade, pegava os cartões, né, de orelhão naquela época e ligava na rádio apenas para escutar o oi do meu pai. Quando meu pai falava bom dia, boa tarde, da rádio tal, eu desligava. E aí o meu pai trabalhava também como locutor ali em propaganda volante, né, passando naquele carro de rua. E eu me lembro como se fosse hoje, eu muito pequena saía para fora ali de casa para ver o meu pai passar. E quando o meu pai passava, aquilo satisfazia o meu ego. Aquilo satisfazia a minha paternidade, mas não curava. Nossa. Entende? Então essa menininha cresceu vendo esse pai, sabendo quem era esse pai, mas existia uma lacuna aberta, existia feridas abertas. E quando eu tinha 11 anos de idade, eu sofri um bullying na escola, começaram a falar que eu não tinha pai, e eu cheguei em casa muito chorosa e falei para uma tia, eu quero conhecer o meu pai. E ali a minha mãe me levou a conhecer o meu pai, e ali veio outra ferida, que é muito comum na vida de mulheres. O primeiro contato que eu tive com meu pai, e a primeira fala que ele me disse era assim, foi essa daqui. Ele falou assim, você é muito bonita, você tem uma voz muito linda, e o meu sonho é que um dos meus filhos sigam a minha profissão. Automaticamente a minha ferida aberta de rejeição, de abandono, ela gritou, e ela falou o quê? Nossa, eu preciso ser uma radialista, porque só assim eu darei orgulho para o meu pai e serei aceita. Uau! Entende? Então ali houve uma validação do meu pai, eu tinha 11 anos de idade, então com 12 anos de idade eu estava num programa de rádio, estava com meu pai fazendo o programa e enchendo ele de orgulho, quando na verdade eu não queria ter ido para esse caminho, mas a ferida aberta falou o quão boa eu tinha que ser para ser aceita nessa família, né? O pertencimento. Por quê? Porque nós chegamos a esse mundo querendo pertencer a alguma coisa. Nós somos criados para pertencer a uma família, a um grupo da igreja, a amigos. E quando esse cordão ele é cortado, no caso do abandono com o pai, nós vamos sempre buscar algum lugar para pertencer e às vezes esse lugar é o mais doloroso. Nossa, muito forte. A gente vê que é algo que muitas mulheres também passam. Eu acredito que tem muitas mulheres que estão assistindo, que estão se identificando, que acabaram entrando numa profissão não porque queriam, mas porque por conta de uma dor, né? Não, sim, eu vou agradar o meu pai, vou agradar a minha mãe, e eu acho que a gente só tem uma vida e a gente tem que viver a nossa vida. Exatamente. Né? A gente falando sobre feridas emocionais, eu vou entrar numa parte um pouco mais polêmica. Bom, feridas, a gente falou muito sobre feridas no âmbito familiar, né? Conjugal também, mas a gente sabe que feridas acontecem em relacionamentos de outras partes também, como na escola, né, em casa, e é onde eu quero entrar, na igreja. Uau! Quantas pessoas já foram feridas dentro da igreja? Pessoas que foram feridas pelos líderes, pelos pastores. Quem é cristão, quem é da igreja, já passou por isso. Quem não passou, eu sinto muito, mas você vai passar. Porque são pessoas, né? E pessoas feridas tendem a ferir outras pessoas. E eu digo que eu também já fui ferida na minha igreja, assim, diversas vezes. E com a graça do Senhor, o Senhor me levantou. Eu ainda não sabia, né, que eu poderia correr atrás da terapia com isso. Mas, assim, muitas pessoas também estão dentro da igreja, estão feridas. Outras se desviaram porque foram feridas. E aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, Dai. Como lidar com essa dor, com essa ferida, quando vem daquele que precisava cuidar? Uau! Forte, pergunta necessária, né? Pontual para esse tempo. Eu fui uma mulher muito ferida por líderes. E quando eu olho para isso, chega a me dar uma dor no coração, Melissa, porque se não fosse a graça de Deus, se não fosse a certeza de que eu fui escolhida para esse ministério que eu exerço hoje, eu tinha parado. Porque, como fala a frase, né? Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então eu volto mais uma vez para o olhar de Cristo, que é o olhar da compaixão. Quando eu começo a olhar para o outro na lente de Cristo, tudo
muda. Isso é tão forte, tudo muda. Verdade. Um exemplo, quando eu cheguei em Brasília, eu estava em um lugar onde eu fui totalmente ferida. E eu falava para Deus bem assim, Senhor, o porquê novamente? Por que isso está acontecendo novamente? Eu já venho de um histórico totalmente ferida com líderes. Por que novamente? E o Senhor começava a ministrar no meu coração sobre esse olhar compaixoso. Filha, olha para essa pessoa específica que está te ferindo, tire a tua lente e coloque a minha lente para você ver as feridas dela também. Uau. E quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre a história, era uma pessoa que tinha muitas camadas de feridas emocionais. Então, essa pessoa que não fecha essas camadas de feridas emocionais, ela literalmente vai ferir as suas ovelhas. Isso é fato, entende? Então, como lidar com isso? Primeiro, colocando a lente de Cristo. Olhando como Cristo olharia para essa pessoa específica, entendendo a ferida que essa pessoa carrega. Se você que está assistindo essa pessoa que está sendo ferida por pastores, líderes ou qualquer outra pessoa, procure a procedência da história dessa pessoa. Comece a investigar um pouco mais ali no amor, não no julgamento, porque não é isso que Cristo nos ensina. Procure entender um pouco dessa história. Se a tua pastora, por exemplo, está te ferindo, procure entender se ela teve um pai presente. Procure entender a procedência da história dela. Ela veio de uma mãe controladora, de uma mãe que foi a mãe e o pai dentro de casa, e automaticamente ela tem a ferida, né, controladora, porque existem líderes controladores, não são porque eles são controladores, mas porque tem um histórico de vida. Todo mundo tem um histórico de vida. Então, quando eu olho para isso, fica mais fácil, leve, eu entender que pessoas feridas, elas vão ferir o tempo todo. Consegue compreender isso? O quanto isso é forte? Nossa, realmente, isso é muito forte. Eu passei por um processo, assim, dentro da minha igreja. Graças a Deus, eu tive um apoio do meu líder. Ele chegou em mim, ele mesmo chegou em mim e falou, Mel, o que está acontecendo? Inclusive, meu líder, Wesley, uma benção. Eu falei para ele, eu tô ferida. E aí eu comecei a falar para ele sobre questões familiares e tal, e questões dentro da igreja. E aí, querendo ou não, gera ali uma bola de neve, e aí você fica ali desesperado. E ele falou pra mim assim, Mel, você tá ferida, mas deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar porque você vai se levantar. Você não vai sair. Eu queria sair da igreja, eu queria ir pra outra igreja. Você não vai sair daqui, até porque você tá ferida. Eu sei, mas eu tô ferida aqui dentro, eu preciso sair daqui. E ele falou, não, eu vou ajudar você a se curar, você deixa? Eu falei, deixo. E através disso ele me ajudou muito, né? E hoje, graças a Deus, eu estou firme, estou de pé pela graça do Senhor. Mas a gente percebe também, Dai, que a gente tem que se permitir ser curado. A gente tem que buscar ajuda e a gente tem que querer ser ajudado. Com certeza. Porque às vezes a gente acha que vai resolver só conversando aqui com a pessoa ali e às vezes até só com a oração, né? Mas a gente tem que se permitir também. Sim. Né? Falar assim, não, eu preciso de ajuda. Porque tem gente que tá falando assim, não, tá tudo bem, mas tem dor por conta por trás do tudo bem. Há uma ferida por trás desse tudo bem. E muitas pessoas não reconhecem essa ferida porque realmente o ser humano ele é egoísta, ele só olha pra ele mesmo, não, tá tudo bem, não preciso de ajuda. Mas o primeiro passo que eu vejo é que você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. Exatamente. E trazendo agora uma outra vertente em relação a essa resposta, né? Porque aqui eu falei sobre o líder ferido, eu não posso esquecer que eu também carrego essa ferida, né? Quantas vezes a gente vê, por exemplo, Mel, pessoas que não dão certo em igreja nenhuma, né? Nós olhamos ali, fulano tá numa igreja, daqui a pouco tá em outra, e sempre colocando a responsabilidade e a culpa nos pastores, porque eu saí daquela igreja tal por conta do pastor, aí foi para outra lá também não deu certo por conta da irmã do Ministério de Mulheres, e tá sempre nesse círculo. Só que aqui a gente não pode esquecer também das pessoas feridas, das ovelhas feridas, porque as ovelhas feridas, elas começam a colocar no líder toda a expectativa delas.
Um exemplo, quantas mulheres você e eu conhecemos, mulheres que chegam na igreja, que passam um período ali no banco, e logo quando elas não recebem oportunidade, logo ela se levanta, ela vai embora e fala, ai, essa pastora, esse pastor não me deu oportunidade. Mas aí nós precisamos sondar esse coração e precisamos olhar essa ferida. Será que não tem uma ferida aberta aí que você está querendo aparecer? Uau. Está querendo ser validado? Será que não tem uma ferida aberta que você está querendo a todo custo ser levantado? Isso é um perigo. Ser levantado com a força do nosso braço é um perigo. Eu costumo dizer que só se levante se Deus te levantar. Eu ensino isso para mulheres. Sim. Por quê? Porque hoje está muito na moda, muito comum, né? Todo mundo virou esse lado espiritualizado, todo mundo quer falar de Deus na internet, todo mundo quer um ministério, todo mundo quer fazer chá de mulheres. Mas a pergunta é, você foi chamada para esse lugar? Uou. Você foi chamada para esse lugar? Né? Porque é um perigo. Será que você aguenta o peso do chamado? Porque o chamado não é para qualquer pessoa. O chamado é apenas para aqueles que têm um coração disponível, aqueles que realmente o Senhor sonda o coração e fala, no teu coração há verdade. Tu quer aparecer ou tu quer cuidar de vidas? Será que você faria isso de graça? Será que você cuidaria de vidas? Porque existe uma diferença. E aí a mulher, a ovelha, né, que está ferida, ela caminha sempre por validação. Ela quer aparecer mais que a pastora. Ela não aguenta receber ordens. Ela é uma mulher ofendida. E aqui tem um outro perigo. Cuidado com a ofensa. Eu costumo dizer, cuidado com a ofensa, por quê? Porque ela é uma isca de Satanás. Olha o quanto isso é forte. Porque uma mulher ofendida, ela se ofende com tudo. Sim. Ela está ali no meio da igreja, por exemplo, e as irmãs do Ministério de Mulheres estão conversando algo nada a ver com ela e ela já está assim, estão falando de mim. O problema é comigo. Aí a pastora vai dar uma oportunidade para outra irmã e ela já fica bicuda. Nossa, porque todo domingo dá oportunidade para fulana e eu não ganho oportunidade. Eu já não venho mais no culto, eu vou sair daqui. Ah, porque eu não sou bem-vinda nesse lugar. Percebe a ferida aberta? Percebe a ofensa? A isca de Satanás. Olha o quanto isso é forte. Então, esse é o lugar que você, mulher cristã, não deve permanecer. Então, se eu puder dar um conselho amoroso como terapeuta cristã e também com toda a minha vivência de ministério, sonde o teu coração. Se há ferida dentro do teu coração, dá um jeito de tratar essas feridas ali na terapia, né, no secreto com o Senhor, olhando para a vertente espiritual, olhando para a vertente emocional, e olhe para esses pastores também com compaixão, veja se há ferida neles, para que você possa fluir no teu chamado, porque uma mulher ofendida, ela não flui no chamado, isso é fato. Ela vai estar sempre nesse lugar de ofensa, de ofendida, paralisada. Então, se você quer ser uma mulher levantada pelo próprio Deus, não com a força no teu braço, sonda o teu coração e veja o que há dentro de você. Nossa, que forte. Gente, eu tô me arrepiando por aqui. Vocês estão se arrepiando em casa também, né? Porque, gente, olha, que forte. Que conversa maravilhosa. E daí você falando assim sobre os papéis que as mulheres querem ter dentro da igreja. Eu vejo que tem muitas mulheres que acham que elas só são algo quando elas estão ali servindo, quando elas estão ali cantando, pregando. E a pergunta é, quem sou eu quando não estou servindo? Uau. Quando não estou ajudando? Quem sou? Uau! Eu costumo sempre fazer essa mesma pergunta e falar, né, para as mulheres que cuido, para sondarem o coração fazendo a seguinte pergunta: quem sou eu quando as luzes estão apagadas? Uau! Quem é você, mulher, quando ninguém está vendo? Quem é você quando você não está em cima do púlpito? E aqui, Melissa, eu quero falar algo assim com todo amor, mas trazendo um olhar de confronto, porque o verdadeiro evangelho, ele não passa a mão na cabeça. O verdadeiro evangelho, ele confronta, ele nos faz olhar para dentro de nós com esse olhar de confronto, de sabedoria, de arrependimento, porque se o evangelho não for para arrependimento, para confronto, ou apenas para massagear o ego, né, ele não nos serve, porque esse não é o verdadeiro evangelho. É verdade. Mas a pergunta que fica é, eu quero falar, respondendo a tua pergunta, mas trazendo um olhar para as mulheres, quem é você primeiro dentro da tua casa? Porque ao longo da minha caminhada, como cristã, como mulher à frente de um ministério, eu vejo muitas mulheres que estão ali em cima do púlpito, mulheres que estão servindo na igreja, mulheres que aprenderam que eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida, né, da minha casa. Quantas vezes nós escutamos essa frase?
né? Ai, meu marido não quer ir para a igreja, eu não vou fazer janta, eu não vou fazer nada, eu vou para a casa do Senhor, porque enquanto eu cuido das coisas do Senhor, Deus faz isso pelo meu marido. Cuidado. E eu falo isso com o meu coração doído, porque hoje eu escutei uma frase de um marido, né? Eu atendo também alguns homens, e essa frase, ela entrou no meu coração e eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso falar sobre isso. E esse marido me falou o seguinte, olha, às segundas-feiras tem um culto, né, familiar, e todas as segundas-feiras a minha esposa tá lá. Ela tá orando, ela tá profetizando, ela tá entregando recados. É lindo o fluir de Deus na vida dela nas segundas-feiras. Mas nos outros dias, ela tá aqui dentro de casa me amaldiçoando. Ela tá aqui dentro de casa levando para o nosso filho palavras malditas. Hipocrisia, né? Sim, ele citou justamente essa fala, né? O quão hipócrita ela está sendo. E nós sabemos que tem muitas mulheres nesse lugar. Mulheres que deixam o lar para depois, deixam o marido para depois e primeiro querem servir a igreja. O que não é errado, nós fomos criadas e chamadas para servir. Mas quando esse papel está investido, está errado. Deus não se agrada disso. A partir do momento que eu vou para o culto deixando o meu marido em casa de qualquer jeito, calma aí. O que Deus tem a falar sobre isso? A partir do momento que eu estou debaixo de uma submissão do meu pastor, mas não sou submissa ao meu esposo, eu estou quebrando um princípio. Nossa. Olha o quanto isso é forte. O primeiro ministério é a casa. O ministério é a nossa casa. O primeiro ministério é a tua família. A partir do momento que você está ali no púlpito, glorificando, né, sendo essa carta viva que queima por Jesus, mas a tua casa está em desordem, tudo isso é encenação, é palhaçada. Porque a partir do momento que eu estou ali cuidando de todo mundo e a minha casa está debaixo de uma desordem, eu não estou debaixo da cobertura de Deus, eu não estou debaixo do princípio de Deus, né? Então isso foi algo que queimou muito forte no meu coração para falar, e eu me lembro que quando comecei o meu ministério, eu tinha o maior cuidado, porque eu lembro que no começo, assim, eu lotava as minhas agendas, eram muitas pregações, eram muitos lugares, eu era, né, ali convidada para muitos lugares, eu falava, Senhor, que eu não me perca na correria, que os meus filhos não sintam a ausência de uma mãe que cuida de todo mundo e não cuida da casa, que eu não seja essa mulher que esteja lá em cima do púlpito, profetizando, pregando, e aqui dentro de casa eu falhei. E na terapia isso é muito comum. Mulheres que quando olham para o pai, olham para a mãe, elas falam, os meus pais falharam, né? Eu atendo muitas, mas muitas filhas de pastores. Uau, meu Deus. Muitas filhas de pastores que a dor é única. O meu pai serviu a igreja. O meu pai foi o melhor pastor. O meu pai foi o melhor líder. Ajudava todo mundo. Cesta básica para todos os irmãos. Fazia missões. Mas dentro de casa falhou. Eu não lembro, não tenho memórias com meu pai. Olha o quanto isso é forte. Então aqui, líderes, cuidado. Porque vocês podem estar abrindo uma ferida emocional que para depois fechar, talvez nem a terapia não resolva nesse sentido. Porque são muitas camadas, são muitos traumas. Imagina, eu olhar para um pai que conduzia uma igreja, mas não conduzia uma casa. Imagine o olhar desse marido hoje, vendo essa esposa, estando, né, nesse ministério, mas vivendo uma hipocrisia dentro de casa. Isso não agrada o coração de Deus. Então tem muita gente confundindo o servir a Deus, né, com esse lugar de agradar a Deus. Então isso é muito forte. Nossa, Dai, que forte, viu? Gente, eu me arrepiei toda aqui. Muito forte. A gente falando também sobre as mulheres, o fato de servir. A gente vê que há uma sobrecarga nos papéis, né? Porque a mulher, as pessoas sempre falam, a mulher, ela sabe fazer tudo, faz tudo ao mesmo tempo. Mas, querendo ou não, realmente existe uma sobrecarga. Porque tem que ser mãe, tem que ser mulher, tem que ser esposa, tem que cuidar do chamado, tem que ser líder, né? Tem que ser filha, tem que ter uma profissão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu vejo também que essa sobrecarga tem adoecido muitas mulheres. Tá? E como nós podemos encontrar equilíbrio? Essa pergunta também é um confronto. Se a mulher está sobrecarregada, Melissa, ela está em 2 papéis. Primeiro, uma desordem emocional. E segundo,
assumiu um papel que não é dela. Assumiu o papel do marido. Assumiu o papel do homem. Porque se a gente olhar direitinho ali para a Bíblia, né? Por exemplo, a mulher de Provérbios 31, era uma mulher que governava com excelência. Era uma mulher que antecipava. Era uma mulher que empreendia. Se a gente percorrer o texto, em nenhum momento fala que essa mulher estava esgotada, cansada emocionalmente. Em nenhum momento tem uma fala dizendo que essa mulher estava num lugar que ela não gostaria de estar e que ela estava exercendo muitos papéis. Então, quando essa mulher traz uma sobrecarga, primeiro ela está com uma desordem emocional, e a gente volta para as feridas emocionais, porque não tem como fugir disso, nós somos um ser na esfera emocional, tá vendo a importância da terapia? E aí, quando a gente olha para essa desordem emocional, ela está sobrecarregada por quê? Está buscando uma validação? Está buscando um aplauso? Uau. Está buscando ser vista por alguém? Está querendo fazer tudo para ser notada? Não precisa. Não precisa. Eu só preciso fazer o meu papel. E não tem como, se não fosse para eu ser mãe, esposa, empresária, entre outras coisas, Deus não teria me criado para viver uma vida de excelência, uma vida plena. Entende? Então, se eu estou sobrecarregada, eu estou com uma desordem emocional. E se eu estou sobrecarregada, certamente eu estou assumindo o papel do meu marido. Eu estou assumindo o papel, né, do homem. Quantas mulheres eu trato no consultório justamente com isso, que não deixam o homem ser homem, né? Por exemplo, eu tenho casos de pacientes que falam para mim assim, Dai, eu lavo, passo, cozinho e ainda cuido da empresa e ainda faço isso. Tá, e onde é que está o seu marido? O meu marido, ele está fazendo o meu papel. Olha o quanto isso é forte, né? Especificamente falando de um caso, eu tenho uma paciente que ela chegou no consultório e ela é o homem da relação. Nossa. E ela falou assim, eu tô exausta, sobrecarregada, cansada. Falei para ela, você deve estar fazendo alguma coisa que não é da sua ossada, não é o seu papel. O que você está fazendo? E aí, olha só a história. Eu sou dona de uma empresa, eu trabalho, eu cuido dos funcionários, cuido da casa, de vez em quando eu cuido da casa, cuido da educação das crianças. Tá, e o teu marido, onde é que ele tá? Meu marido faz mamadeira, meu marido faz comida, meu marido cuida das crianças e eu resolvo tudo. Eu falei para ela, minha irmã, tá errado, você tá sobrecarregada porque o marido que foi criado para ser o protetor, o provedor, o condutor dessa casa, né, e essa mulher sendo auxiliadora, tu tá castrando esse homem. Nossa. Então, como que eu não vou estar sobrecarregada, fazendo um papel que não é meu? Percebe quantas mulheres estão nesse lugar, sendo o homem da relação, e automaticamente reclamando porque tem dentro de casa um homem banana? Mas será que você já parou para pensar, analisar e responder para você? Será que você não tem sido a mulher abacaxi? Casca grossa que dá conta de tudo? Uou. Entende? Então, se eu estou sobrecarregada, tem alguma coisa errada. Eu posso estar cansada, o que é nosso. Eu estou cansada, né? Alguns dias eu falo, nossa, estou cansada, estou com uma demanda, estou com uma agenda muito cheia, graças a Deus, eu estou cansada. Agora, a partir do momento que eu estou sobrecarregada, é porque eu estou em outro papel. E eu já estive nesse papel, eu já fui uma mulher masculina. Eu já atraí homens que não validaram o papel deles. Eu precisei ser o homem e a mulher da casa. E é cansativo, é sobrecarga emocional. Percebe a diferença entre estar cansada e sobrecarregada? Então, aqui, a mulher sobrecarregada. Analisa o que você tem feito, qual é o papel que você está nesse momento. Porque se você está sobrecarregada dentro da igreja, certamente você assumiu um papel que não é seu, porque você foi chamada para servir. Certamente você não conseguiu falar não. E aí a tua ferida está gritando por validação, por ser vista, por ser aplaudida. Eu não consigo falar não, então todo mundo olha para mim e fala, nossa, fulana é boa no que faz. Está em todos os cultos, está em todas as reuniões. E aí automaticamente fazendo isso você está esquecendo do seu primeiro ministério. Tua casa, teus filhos, teu marido. Tá errado. Nossa, gente, muito forte. Meu Deus. Meu Deus do céu, olha, eu estou impactada com essa nossa conversa aqui. Amém. Meu Deus, glória a Deus, né, por isso. Tá, e como que... Vamos falar à luz da Bíblia. Como que a Bíblia ensina a lidar com tudo isso? Com as emoções, há descanso, há um espaço para você se descarregar de tudo isso. Fala um pouco pra gente. São
tantas, né? São tantos conselhos, digamos assim, são tantos caminhos que a Bíblia nos ensina. Eu costumo dizer, Melissa, que só não descansa quem realmente não encontra o Pai do descanso. Quem realmente não conhece o Deus do descanso, né? Eu costumo dizer também que a mulher que chora com essa sobrecarga, está nesse lugar de cansaço, esse lugar de fortaleza, eu não me permito chorar, eu sou forte o suficiente, eu engulo o choro, eu não vou buscar ajuda, é porque realmente ela não percorreu as Escrituras, é porque ela não conhece o Deus que nos chama para esse lugar de descanso. Se a gente for olhar direitinho ali algumas histórias, por exemplo, né, a gente olha para a história de Elias, né? Então, quando a gente olha para essa história, um homem também depressivo, então como eu olho para a depressão falando que é falta de Deus? Porque quando a gente olha para Elias, um homem que teve uma conexão com o próprio Deus. Como? Então, se fosse assim, ele não deveria ter se sentido triste, né? Então, quando eu olho para algumas histórias, eu consigo entender que todos esses homens, eles são comuns, como eu e você. Eles tinham a mesma coisa que eu e você. Eles se sentiam tristes, né? E aí, quando a gente olha para uma outra vertente, não tem exemplo maior do que o próprio Jesus. Se a gente percorrer a Bíblia ali, a gente vê em um determinado, né, versículo ali, Jesus chorou. Certamente ele sentiu medo. Certamente ele sentiu angústia, né? Quantas e quantas coisas Jesus sentiu que não é colocado, não foi colocado ali nas Escrituras. Mas se a gente olhar mesmo a história dele, ele veio como homem. Vindo como homem, certamente ele sofreu as dores que nós sentimos emocionalmente falando. Com certeza ele sentiu medo, com certeza ele também estava nesse lugar de fragilidade, mas mesmo assim, ele se recolheu e permitiu chorar. Né? Se o próprio Jesus se permitiu chorar, mostrando ali para nós, nas Escrituras, a fraqueza dele, quem somos nós para falar que nós somos fortes o suficiente e que nós temos que dar conta de tudo, que depressão, ansiedade, entre outros transtornos, síndromes, é falta de Deus? Ele também foi rejeitado. Ele também foi rejeitado, massacrado, humilhado, né? A história, para quem realmente entende o lugar de Jesus, traz para nós um contexto e traz para nós uma reflexão de entender que nós também somos fracos. Então, não é fraqueza chorar, não é fraqueza falar, eu não quero conversar com ninguém, nossa, eu estou sentindo um vazio na minha alma, estou sentindo uma angústia, eu preciso entender o porquê que eu estou sentindo assim, eu oro, jejum, faço propósito e tal, e ainda assim continuo com vazio, ainda assim continuo com pensamentos intrusivos, com vontade de tirar a própria vida. Eu estou em todos os cultos, eu escuto todos os louvores, eu tenho uma vida de devocional com Deus, mas mesmo assim eu estou nesse lugar. Eu preciso entender o porquê que eu estou nesse lugar, porque quando nós abrimos a camada do inconsciente tem muitos traumas, tem muitas feridas, foram muitas palavras, foram muitas crenças. Então, como que a oração e o jejum vai fazer efeito sem olhar para o inconsciente? Sem olhar para a história do próprio Jesus? Não tem como, entende? Nossa, realmente. Meu Deus, que forte, viu? Pois é, Dai, e a gente já está aqui finalizando já o nosso bate-papo, mas eu queria que você falasse para as queridas, para as mulheres que estão nos ouvindo, em que ponto que elas veem que elas precisam de ajuda, que elas precisam desse acompanhamento, em que momento que elas precisam, assim, olhar, diante de tudo que nós conversamos, elas precisam olhar e falar, eu preciso de terapia. É tão fácil descobrir quando eu preciso de terapia. Primeiro ponto, nós somos criados para viver uma vida de transbordo, plenitude, prosperidade. Ponto. Né? Trazendo para outra linguagem, eu fui criada para dar certo. Eu fui criada para viver o melhor dessa terra. Ponto. Se eu não estou vivendo isso, tem alguma coisa errada. Então começa aí. Se a mulher está ali na migalha emocional, na dependência emocional, ela saiu do padrão da versão original que Deus a criou. Eu preciso entender por que eu sou uma dependente emocional. A mulher que conta dinheiro, ela também precisa ter esse olhar. Tá, se eu conto dinheiro, se eu tenho uma mente escassa, se nada rompe na minha vida, eu saí do plano original. Porque eu sou filha do Deus, né, vivo, do ouro e da prata, dono do ouro e da prata. Então eu não fui
feita para mendigar. Não fui feita para contar dinheiro. Eu não fui feita, Melissa, isso é muito comum para algumas pessoas, principalmente as pessoas religiosas, para ficar orando e pedindo a Deus para trazer um saco de arroz na minha casa. Percebe o quanto isso é forte? Eu não fui criada para ficar fazendo uma oração e falando, Senhor, manda o alimento de hoje. Senhor, levanta alguém para trazer um prato de comida. A partir do momento que eu estou fazendo isso, eu deixei de acreditar que eu sou filha de um Deus que me criou para viver o melhor dessa terra. Oh, glória. Olha só o quanto isso é forte. Aleluia. A partir do momento que eu estou ali contando moedas para sobreviver, eu saí do plano original de Deus. Lógico que dificuldade financeira todo mundo tem. Mas mendigar significa que eu não me reconheço como filha. Eu sou órfã. Eu estou sempre vivendo de migalhas, pedindo alguma coisa. Então, a partir do momento que eu olho para a minha vida e eu tenho uma vida disfuncional, eu estou na dependência emocional, estou com a vida fracassada, contando dinheiro, estou vivendo padrões repetitivos. O que é padrões repetitivos? É sempre a mesma história. Quantas mulheres saem de relacionamentos, vamos falar aqui de um relacionamento abusivo, narcisista. Mulheres saem de um relacionamento abusivo, daqui a pouco elas estão em outro relacionamento abusivo. Daqui a pouco em outro. O círculo vai girando. Então, a partir do momento que eu estou nesse lugar, eu preciso entender que eu preciso de ajuda. Deus não vai fazer por mim o que é de minha responsabilidade, o que é a minha parte. Não precisa, não tem como você fazer uma campanha, levantar um propósito de jejum, o jejum de Esté, ficar 3 dias ali só na água e falando para Deus, Senhor, quebra esse ciclo sem entender de onde vem esse ciclo. Sem entender o porquê que você atrai sempre os mesmos padrões de homens, por que você aceita sempre as mesmas migalhas, por que você apanha, por que você vive uma violência doméstica, psicológica, de onde vem isso? Então percebe que aqui já não entra mais o lado espiritual e sim o emocional? Verdade. Então são 2 vertentes poderosas, o espiritual e o emocional. Eu preciso conhecer o meu pai, conhecer o que ele fala ao meu respeito, conhecer as coisas que ele deixou para eu acessar e preciso entender o porquê que o meu emocional não acessa essas coisas. Porque se eu não acesso essa vida abundante, plena, próspera que Deus deixou para mim, é porque alguma coisa tem programado dentro do meu inconsciente que me impede de acessar. Aí a mulher que ora por uma vida melhor, mas ela tem crenças de não merecimento, como ela vai acessar essa vida plena? Imagine só a mulher que é contratada, a mulher que recebe uma viagem, a mulher que recebe um presente melhor, ela vai falar, não, eu não mereço isso. Ela saiu do plano original de Deus. Percebe? Nossa, isso é muito forte, isso é muito tremendo. Mulher, reconheça que você é filha do rei. Você não nasceu para mendigar, você nasceu para viver as coisas mais lindas que Deus preparou, né? Daí, então, para a gente finalizar, a oração e a terapia, elas devem andar juntas. Sempre juntas, né? Uma nunca vai anular a outra. A terapia, ela não veio com esse propósito de anular, né, o papel de Jesus na nossa vida, de anular o poder dele. Ele é único, o poder dele é único, né? Embora eu seja uma terapeuta cristã com o conhecimento que os céus derramou sobre a minha vida, eu jamais vou falar no consultório, vamos esquecer esse lado espiritual, vamos esquecer esse Jesus e vamos para essa vertente. Não, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o poder está nas mãos dele. Ele tem o poder de curar, ele tem o poder de operar, ele tem o poder de fazer tudo. Mas existe uma vertente emocional que ele deixou homens capacitados para fazer isso, né? Eu costumo dizer para mulheres que têm essa mentalidade de não procurar uma terapia e elas acabam andando em círculos, eu procuro sempre fazer uma análise com elas. Vamos olhar para uma pessoa, por exemplo, que acabou de descobrir um diagnóstico de câncer. Essa pessoa, Melissa, que acabou de descobrir um diagnóstico de câncer, se ela entrar num propósito de oração, de jejum, certamente não vai dar certo. Desculpa falar. Por quê? Porque Jesus deixou homens capacitados, estudados. Ela precisa se comprometer a passar pelo processo, pela quimioterapia, pelo tratamento. E somente um médico especializado, né, sendo ali instrumento de Deus nessa terra, vai ajudar essa mulher, esse homem, essa pessoa a viver essa cura. Então imagine só, uma pessoa quando descobre que está com câncer, ela precisa ir para o tratamento. Não tem outro caminho.
Não tem outro caminho. Logicamente, existe sim a intervenção divina. Quantas vezes nós escutamos casos, né? Jesus curou, fui repetir os exames, né? O processo ali de tratamento era em 15 sessões, eu fiz 2 sessões e fiquei curada. Então, existe sim a intervenção divina, mas existe a nossa parte. Nossa, glória a Deus. Ai, gente, meu Deus, que maravilha, que conversa maravilhosa. Já estamos chegando ao final do nosso Queridas Cast. Ai, meu Deus, e é até uma tristeza, porque eu ficaria ainda mais tempo conversando com você, porque uma conversa vai levando a outra, né? A gente vai conversando, é um bate-papo entre amigas e profissional também. E Dai, que presente maravilhoso foi ter você aqui nessa noite com a gente, nessa estreia. Que assunto! Na verdade, tivemos muitos assuntos aqui importantíssimos. Inclusive, você, querida, que conhece alguém que está passando por esses problemas, por essas situações que nós conversamos, encaminhe esse vídeo para ela poder assistir também e falar, querida, você precisa de terapia. Uau. Vamos, porque existe sim pessoas que podem te ajudar. Uma profissional maravilhosa que é a Dai. Ai, Dai, que alegria receber você aqui no nosso estúdio, no Queridas Cast. Eu já quero que você volte outra vez para a gente poder falar sobre outros assuntos, porque são diversos assuntos. A gente vai conversando, um assunto vai levando o outro, e foi realmente muito maravilhoso. A gente tinha outras coisas para falar também, né? Como a gente... Eu nem falei pra vocês como foi que a gente se conheceu, mas no próximo episódio a gente conta pra vocês como foi que a gente se conheceu, as experiências espirituais. Antes da gravação a gente estava até conversando aqui, foi algo realmente muito forte, mas depois a gente quer saber sobre as suas experiências com Deus, dentro da terapia. Não é, querida? Já coloca aí nos comentários pra Dai voltar, que ela vai estar aqui de volta com a gente. Uau, Mel, obrigada de coração, né? Por esse bate-papo, realmente falar cura, realmente, né, o Senhor, ele faz todas as coisas e faz muito além do que nós imaginamos, e é uma honra, mais uma vez, falar que eu estou feliz em estar aqui, e eu quero aqui deixar para as mulheres e também para os homens, né, que estão assistindo, as queridas e os queridos que estão assistindo esse episódio, e se identificaram com a história, né, gostaram dessa abordagem terapêutica, não anulando Cristo, não anulando a Bíblia. Você que quer fazer terapia, você que em algum momento, né, sentiu no coração, olha, eu estou disponível, tá, para esse processo terapêutico. Hoje eu atendo em Brasília presencialmente e online para todo mundo, que, né, a minha clínica, o meu consultório fica no setor comercial sul. Então, você que quer se aprofundar um pouco mais, você que entendeu que está andando em círculos, eu estou disponível para cuidar de você com essa vertente, com essa abordagem terapêutica, né, cristã, que faz toda a diferença. Os meninos também precisam de terapia, viu? Falar de emoções, cuidar de emoções também é coisa de homem, tá? Os meninos também têm um terapeuta para indicar, então você que precisa, entre em contato. Eu quero aqui também deixar um recado para as pastoras, líderes, né, que têm Ministério de Mulheres. Em breve eu estarei formando outras mulheres para serem terapeutas cristãs. Uau, que maravilha! Estou falando em primeira mão para você. Coisa linda, gente. Em breve, no próximo ano, vem aí a formação para terapeutas. Eu vou trazer todo o meu olhar espiritual e emocional. Vou segurar na mão dessas mulheres e vou ensinar como é que faz uma abordagem assertiva sem anular Cristo e Bíblia. Porque a gente vê muitos cursos por aí que ensinam sobre a ciência, mas pouquíssimos que ensinam sobre a fé, sobre Bíblia, né, sobre Jesus. Então, em breve tem aí essa formação para pastoras, para líderes, porque muitas pastoras estão nesse lugar de orar, né, igual a gente falou, expulsando o demônio da depressão, quando na verdade depressão não é demônio, não tem demônio, ansiedade não tem demônio. Então, se você quer saber sobre essa vertente, quando é um transtorno, quando é espiritual, a formação é para você. Eu também quero anunciar aqui sobre o meu livro, que em breve estarei lançando. Meu Deus, uma novidade atrás da outra, que coisa linda. Um devocional para mulheres, né? Um devocional lindo, 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 lindo para mulheres. E quero compartilhar o nome, é Uma Nova Estação. É o nome que eu já quero.
O Senhor me entregou. Então, é isso. E são muitos projetos para 2026, né? Que coisa. São muitos projetos mesmo. A Escola de Déboras, que é um lugar também para mulheres. Eu amo a Escola de Déboras. Escola de Déboras. Todo dia tem devocional lá. Edificante, tá? Porque, meu Deus, é uma vez. Em breve, Mel. Mulheres que também desejam lançar livros, né? Você que tem um desejo de escrever livros, também é um projeto para o ano de 2026. Eu já quero, eu quero escrever o meu livro também. Olha só. Muitos projetos. Ai, que lindo, que bom. Sim. Saber que Deus está fazendo grandes coisas na tua vida, no teu ministério. Acompanha ali seu Instagram, inclusive, gente, segue o Instagram da Dai, pedi pra produção colocar aqui o Instagram dela. E ali tem muitos conteúdos, e eu vejo o quanto Deus tem soprado o teu nome, mulher, nesse tempo. Gente, a Dai é uma grande mulher de Deus, é uma referência. E eu falo aqui, quanta honra poder receber você aqui para abrir esse projeto lindo do Queridas Cast. E eu gostaria de agora no final a gente fazer uma oração para poder finalizar. E eu quero realmente te dar a honra de poder fazer essa oração. Orar pelas queridas, por cura emocional, para que isso possa alcançar. E também apresentar o Queridas Cast, que é um projeto que eu creio que o Senhor vai alcançar muitas mulheres. Porque o Queridas Cast é muito mais que uma conversa, é muito mais que uma entrevista. É uma experiência que você vai viver aqui, em cada episódio. E que experiência, viu, Mel? Que experiência, né? Eu falei com você ali no off, e repito, né? Quando eu estava orando em relação ao Queridas Cast, né? O Senhor falou que era um projeto que estava começando, mas que se tornaria grandioso para que o nome dele fosse glorificado. Então, receba essa palavra da parte dos céus, né, para a tua vida. E eu tenho certeza que existe um propósito dos céus em eu poder fazer a abertura desse Queridas Cast, né, reconhecendo a autoridade que eu carrego no mundo espiritual. Então, eu creio que esse episódio ele vai alcançar a vida de muitas mulheres, né, para a honra e a glória do Senhor. Eu costumo sempre falar que quando eu trago esse meu olhar de experiência, de vivência, de testemunho, não é para que o meu nome seja engrandecido, é apenas para falar desse Deus que mudou a minha história, né? Hoje pela manhã eu estava orando e me entregando ali ao Senhor, falando, Senhor, se eu contasse isso para alguém, ou se aquela menina lá do interior, né, tivesse pelo menos uma visão ali quando criança de onde chegaria e do quão o Senhor mudaria a vida de muitas mulheres através do meu testemunho e através das ferramentas que o Senhor tem colocado na minha vida, talvez ela não acreditaria se alguém tivesse falado. Então, a minha oração é para que o Senhor possa trazer pessoas com propósito, pessoas aliançadas, né, ao próprio Deus, pessoas que não apenas falam de Deus, mas pessoas que caminham com Deus. Porque existe uma diferença de sentar aqui na cadeira e falar de Deus. E existe uma outra diferença em caminhar com esse Deus. Eu falo de um Deus, né? Tudo isso que eu falei aqui, eu falo de um Deus que eu conheço. Glória a Deus. Então, que pessoas possam sentar aqui e ter essa convicção e que você também tenha essa convicção na hora de convidar pessoas para cá, pessoas aliançadas com o próprio Deus. Amém. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar? O propósito é Cristo. Glória a Deus. Então vamos orar. Amém. Amém. Aqui. Vamos orar. Ore conosco. Você que está em casa. Uau, Senhor. Amém, Pai. Poderoso Deus e poderoso Pai. Senhor, nós queremos engrandecer o Teu santo nome, porque nós reconhecemos que nós somos nada sem Ti. Pai, nós reconhecemos o quanto nós somos miseráveis, pequenas, pecadoras, Pai. Mas é a Tua grandeza e a Tua graça que nos alcança. Pai, nós estamos aqui para Te servir de todo o nosso coração. Pai, nós estamos aqui para dizer que a nossa vida é a oferta e que nós somos uma ferramenta em Tuas mãos. Pai, possa fazer o que o Senhor quiser conosco, com o nosso testemunho, com a nossa vida, para que o Teu nome seja glorificado e mulheres estejam resgatadas. Pai, eu quero Te agradecer por esse episódio e quero declarar sobre a vida da Melissa, sobre a família dela, sobre esse projeto, que grandes coisas o Senhor fez, por isso ela está alegre, Pai. Nós cremos que o Senhor soprou o nome da Queridas Cast para que mulheres fossem encontradas, para que mulheres fossem resgatadas, Pai.
E nós começamos com essa vertente emocional, entendendo que o Senhor tem o melhor dessa terra para cada uma das tuas filhas. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que todas as mulheres que acompanham esse episódio possam ser alcançadas, primeiro pela tua misericórdia, depois pelo teu confronto, a tua graça, Pai, para que essas mulheres possam tomar o verdadeiro lugar delas, voltar à originalidade, Pai, para que essas mulheres possam ser curadas por completo para viverem a totalidade da promessa. Senhor, que o Senhor possa tirar do coração de cada mulher aquele vazio na alma, aquele pensamento intrusivo, aquela vontade de acabar com tudo, que o Senhor possa vir trazer clareza daquilo que precisa ser curado. Pai, eu costumo dizer que existem raízes ocultas e que nós precisamos colocá-las para fora para que o Senhor possa curar. Porque não tem como ser curado aquilo que eu não sei o que é. Não tem como ser curado a dor que eu não nomeio. Não tem como ser curado aquilo que eu não falo para ninguém. Então, que o teu derramar e teu espírito esteja sobre a vida de cada mulher que acompanha o Queridas Cast nesse momento, que o Senhor possa trazer o entendimento, a sabedoria, que exista um confronto sobre cada uma para que elas voltem para o lugar de filhas, que elas abandonem o lugar de orfandade, para que o teu nome seja glorificado. Pai, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor está levantando mulheres como Déboras para esse tempo e para essa geração. Pai, mulheres que talvez não tenham chamado como o meu, que não estão à frente de um ministério, mas mulheres que são Déboras dentro de casa. Mulheres que não vão viver na hipocrisia, mas vão viver daquilo que pregam. Mulheres que vão amar primeiro o lar, os filhos, o marido, Senhor, antes de amar o púlpito, antes de amar o microfone. Senhor, que essas mulheres possam ser confrontadas com o verdadeiro evangelho, que é o evangelho que transforma. Não apenas com aquilo que nos emociona. Pai, que nós não estejamos nesse lugar de emocionadas, porque esse não é o nosso lugar, Senhor. Que nós não estejamos nesse lugar tão raso, porque esse não é o nosso lugar, Senhor. Que nós estejamos com as nossas raízes firmadas na rocha, profundas em Ti, sabendo quem nós somos no mundo espiritual, sabendo para porquê e para que nós somos criadas, que nós possamos ser mais parecidas possível com a mulher de Provérbios, Pai. Essa mulher com sabedoria, com graça, com entendimento, com antecipação e com submissão, Pai. Pai, eu oro nesse momento para que as esposas que estão assistindo Queridas Casts sejam resgatadas, Pai. Que elas sejam confrontadas através de tudo que foi pregado aqui, para que elas voltem a servir os maridos, para que elas orem abençoando esses maridos, para que elas entendam que existe um poder sobre a palavra lançada sobre esses maridos. Pai, que elas orem para que esses maridos sejam aliançados com homens de aliança contigo. Pai, que esses maridos sejam o condutor da casa e conduzam essa casa com maestria. Pai, eu oro para que essas mulheres sejam alcançadas na totalidade, na profundidade. Senhor, que toda dor da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição, possa cair por terra em nome de Jesus. Alcance vidas, resgate vidas, restaure vidas, para que o teu nome seja glorificado. Levante mulheres, verdadeiras mulheres, para esta obra e para esse tempo, porque eu sei que é chegada a hora em que o Senhor está levantando um exército de Déboras que não estarão cansadas, mas estarão disponíveis para servir com um coração ensinável. Senhor, dai-nos um coração ensinável e nos corrija sempre que necessário. Pai, eu costumo dizer que eu te peço sempre que o meu coração não seja corrompido pelo sistema, e assim eu peço também pela vida das minhas irmãs. Decanta labaixu. Senhor, Jesus, que o coração dessas mulheres não sejam corrompidos, Pai, porque eu sei que o Senhor está levantando mulheres verdadeiras. Ainda existem mulheres verdadeiras, e ainda existem mulheres que queiram servir, Papai. Eu te agradeço por esse tempo e sinto a tua presença. Eu te agradeço por esse episódio e sinto que o Senhor está selando. Eu sinto que o Senhor está levantando. Eu sinto, Pai. Obrigada e obrigada, Senhor, por esse divisor. Obrigada por esse derramar. Obrigada, Pai, porque o Senhor é fiel. Obrigada, Jesus. Obrigada. Que o Senhor encontre as tuas filhas, que o Senhor encontre essas mulheres, que o Senhor as convide para a mesa, hein? E que o Senhor mude toda a identidade, a história, para que o teu nome seja glorificado para a honra e a glória do nome de Jesus. Oh, glória! Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, gente.
Que forte, viu? Senti tanta presença de Deus aqui. Que oração poderosa. Eu creio que você também sentiu a presença de Deus aí. Como eu disse, é muito mais do que uma conversa, é uma experiência. Experiência com quem, Mel? Experiência com Deus. Amém? Aleluia, Dai. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua casa, sua família, seus projetos. Eu já quero que você venha de novo. Deus abençoe. Amém, Mel. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a você de casa por ter aberto o coração, né? E que o teu coração continue sendo esse coração sensível e esse coração ensinável. Eu costumo dizer, né, uma frase muito conhecida: só levanta da mesa para ensinar quem tem a humildade de sentar e aprender. Glória a Deus. Que você esteja nesse lugar de aprender e depois transbordar sobre a vida de outras mulheres. Que o Senhor te abençoe. Amém, em nome de Jesus. Queridas, chegamos ao final do nosso episódio. Ó, já vou falar para você, se inscreve aqui no nosso canal para você ficar por dentro de todos os episódios que vai acontecer por aqui, tá bom? E a gente se vê no próximo Queridas Cast. Obrigada pela sua presença. Compartilhe esse vídeo com algum amigo. Um beijo. Tchau!